Olá pessoal, vamos ao vídeo número 28, aula 26 do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas da Faculdade da Água. Olha, no vídeo anterior nós começamos a falar sobre vazão. Discutimos a importância de vazão, quais são as unidades que nós podemos adotar para medir vazão e falamos sobre produtividade de água em pequenas bacias hidrográficas. Bem, hoje nós vamos mencionar o seguinte, vamos falar sobre a seguinte coisa. Bem, é possível, se você mede vazão de curso d'água todos os dias, nós vamos aprender com quais são os métodos nos vídeos posteriores. Eu já venho prometendo isso no vídeo passado, continuo prometendo que nos próximos vídeos nós vamos falar sobre método de medição de vazão. Bem, mas vamos admitir que você meça a vazão de um córrego num local onde você, numa seção onde você pretende coletar água para alguma coisa, para alguma utilização, e que você meça isso todos os dias. Todos os dias, em determinada hora do dia, de preferência na parte da manhã, você, numa mesma hora, 9 horas, 10 horas, 7 horas, você vai lá e mede a vazão do curso d'água nessa seção. Bem, no final do mês, no final de cada mês, você tira a média das vazões desse período, por 30 dias, 28 dias, 29 dias ou 31 dias. Então você tira a média, soma esses valores, tira a média. Então você tem uma média por mês. Então com esses dados de um valor por mês, você pode construir uma curva, chamada curva de vazão. É uma curva de vazão, vamos falar o nome dela agora mesmo. Então olha aqui, ó. Você tem o vazão em litros por minuto, tá? Então você tem aqui, ó, janeiro, fevereiro, até dezembro. Então você, cada mês você fez aquela média e você foi plotando dados. Janeiro, qual foi a média? Fevereiro, qual foi a média? E assim por diante. Então você vai notar que há uma tendência, não quer dizer que todo o curso vai dar isso, essa fórmula está aqui, há uma tendência em você ter vazões mais altas, tá? Né? Vazões mais altas, claro, no período de janeiro, fevereiro, março, começa a diminuir em abril. E a partir de outubro, novembro, etc. Por quê? Que são aqui na região sudeste. Isso aqui na região sudeste, os meses de chuva são a partir de novembro, final de setembro, outubro, final de outubro, novembro, geralmente que ocorrem as chuvas, vai aumentando até o final do ano, às vezes chove em janeiro, às vezes não chove em janeiro, pode ter um veranico, pode ser que esse janeiro não esteja essa chuva que está aqui, porque pode ter tido um veranico, esse valor pode estar mais baixo aqui, mas então você tem, essa curva reflete o comportamento do córrego ao longo do ano, ao longo dos meses do ano. Com essa tendência de ser valores mais altos no final do ano, no princípio do ano e no final do ano, e valores mais baixos no meio, na metade do ano. Os meses de seca, de estiagem mais forte aqui na nossa região do Sudeste, está entre junho, julho, agosto, às vezes setembro, mas concentrado essencialmente. Começa às vezes maio, já tem alguma coisa, está faltando um pouquinho de chuva já, as chuvas são muito escassas já, e às vezes começa mais tarde, em vez de começar em agosto, começa alguma chuva em agosto, setembro, vai começar só em outubro, novembro, mas então o período crítico normalmente é junho, julho e agosto. Então esses são os períodos certamente mais secos do ano, de um ano para outro, com algumas variações, é claro, porque o tempo a gente não consegue controlar ainda, né? Não sabemos controlar isso aí. Bem, essa curva que está aqui, essa curva então, de vazão versus tempo, é conhecida como hidrógrafa. Então a hidrógrafa é uma curva de vazão versus tempo. A hidrologia tradicional costuma chamar isso aqui mais comumente de hidrograma. Não importa. Nós vamos falar mais em hidrógrafa. Então, é a hidrógrafa do curso d'água. Então, qual é a hidrógrafa do curso d'água desse córrego? Então, é essa curva de vazão do curso d'água por um determinado período de tempo. Bem, isso é importante? Porque a gente, para estabelecer, nós vamos começar a falar a partir de agora, na hora de começar a falar sobre plano de manejo, vamos falar muito em meta de trabalho, tá? Então, para estabelecer meta de trabalho, nós precisamos de ter essas ideias aí.
Então vamos mostrar alguma coisa interessante aqui a respeito desse dado. Olha, nós já falamos que aqui na região sudeste, você tinha no passado, no tempo passado, uma vazão ou produtividade de água de 4 litros por minuto por hectare. Naquela pequena bacia, vamos naquela pequena bacia que a gente vem trabalhando com ela. Aquela bacia que deu 17 na nascente e 37 na saída da bacia, tá? A vazão daquele corre. Bem, se você então tinha, olha, você tinha uma produtividade de 4 litros por minuto por hectare. É uma produtividade que, eu falei no vídeo passado, que era uma produtividade comum há uns 40, 50 anos atrás, tá? Quando algumas medições aqui na região mostravam isso aí. Bem, isso aqui, se aquela bacia tinha 10 hectares, então a vazão aqui, daquele córrego, estava naquela época, então, devia estar em torno de 40 litros por minuto. Hoje ele está 37 litros por minuto. Situação boa, não é isso? Se ele continua dando isso ainda, porque essa medição que eu tenho é de uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, se ele continua dando esse valor 37, é possível até já tenha diminuído, tá? Ele está com um comportamento, 37 está com um comportamento muito bom. Se ele no passado daria talvez em torno de 40, um pouquinho mais, está dando 37 hoje, está ótimo. O que é comum aí já é que se era 40 litros por minuto há 40, 50 anos atrás, hoje ele estaria dando 20 e poucos litros por minuto, metade disso. Então, nas regiões mais degradadas aqui, o valor que a gente tem hoje é metade ou até menos do que a gente tinha 40, 50 anos atrás. Mas vamos ficar com essas informações, tá? Com essas informações aqui. Tá? Bem, vamos ver então. Vamos usar essa hidrógrafa aqui, deixar essa hidrógrafa ali. Então vamos supor que essa hidrógrafa aqui está traçada, essa hidrógrafa traçada seja a hidrógrafa dessa situação que está aqui, dessa bacia. Eu tenho as medições ao longo de todo o ano dessa pequena bacia, então esse valor aqui é o valor médio, é um valor mais ou menos médio para o período de estiagem. Tá? Não é os valores de período de chuva, porque no valor de período de chuva, os valores são maiores porque você tem a enxurrada. Então, por isso que os valores aqui são altos aqui, principalmente por causa de enxurrada, tá? Claro que o aquífero também tem mais água, também está cedendo mais água, mas as enxurradas causam vazões altas em determinados dias do mês e eleva a média, então, de vazão desse mês. Olha, vamos ver o que acontece aqui com esse cola. Se você tem 40 litros por minuto. Olha, vou multiplicar isso por 60 vezes 24, que é o número de hora, minuto. 60 vezes 24 é o número de minutos por dia. Vezes 122 dias, eu vou pegar os meses de junho, julho e agosto. Esses 3 meses. Então, junho 30 dias, julho e agosto 31 dias, 122 dias, tá? Olha, se eu multiplicar 40 litros por minuto vezes esse valor aqui, eu vou encontrar, 7 milhões 027 680 litros. Essa quantidade aqui, essa quantidade foi a quantidade retirada. 40 litros por minuto agindo durante esses 3 meses, a vazão média durante esses 3 meses, esse córrego, então retirou do aquífero, porque se não estava chovendo, época de período de estiagem, ele retirou do aquífero esse valor aqui em litros. Então o aquífero devia ter um armazenamento, devia estar com um armazenamento capaz de fornecer esta quantidade de água ao curso d'água durante esses períodos de estiagem. Bem, olha, se você... isso há uns anos atrás, né? Uns anos atrás. Vamos supor que de uma situação muito boa hoje, ele esteja dando aqui o 37. Então, se eu repetir esse valor aqui, vezes 24, vezes 122, para a vazão atual, ou de 3, 4 anos atrás,
eu vou encontrar 6.500.160 litros. Então, hoje ele estaria retirando, então, tá? Na medição foi feita nos últimos 3, 4 horas atrás, ele estaria retirando do aquífero, durante esse período de estiagem, esse valor aqui em litros. Então, o aquífero devia estar com um armazenamento capaz de fornecer essa quantidade de água ao córrego. Bem, se você fizer a diferença entre esses dois valores, ó, então, olha, qual foi a diminuição? Se você, para chegar, para que esse aquífero, então, ele piorou, o curso da água piorou, ele passou de 40 litros para 37. Por quê? Porque houve uma diminuição de armazenamento de água no aquífero para ceder ao curso d'água nesse período de estiagem. Qual foi esse valor? Se você fizer aquela diferença, esse menos esse, daria 527.040 litros. Então, o aquífero daqui para cá, ele foi capaz de fornecer ao córrego um valor menor do que o anterior em 527.040 litros. Olha, então, olha um dado interessante agora. Se eu quiser que esse córrego volte a dar esse valor, vamos supor que seja a minha meta de trabalho. A minha meta de trabalho é que esse córrego passe de 37 e volte a dar os 40 litros por minuto. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que acrescentar aos valores atuais, que eu sei 6.500.000, esse valor aqui para chegar aos 7 milhões lá. Então, eu preciso somar, eu precisaria de armazenar mais esse valor, a juntar esse aqui para voltar a dar aquele que está ali. Então, isso é uma meta. Qual é a meta de trabalho? A meta de trabalho é acrescentar nos aquíferos dessa pequena bacia uma quantidade de mais 527.040 litros. Meta de trabalho. Então, olha, como é que você pode fazer um projeto de conservação de uma pequena bacia? Primeiro, se você não sabe esse valor aqui, ó, muitas vezes você vê um projeto, você procura no projeto, que está assim, muitos projetos são por aí, você procura no projeto esse valor aqui não encontra. Eles sequer mediram a vazão do curso d'água no momento. Então, aí você faz um projeto para melhorar o comportamento hidrológico da bacia e não tem como avaliar posteriormente se esse trabalho deu resultado. Porque o resultado é aqui. Se eu tenho esse valor e quero levar isso, eu estabeleço um valor, eu tenho 37, eu quero 40, ou eu quero 41, eu quero 42, eu defino. Baseado em, é claro, essa definição não é a minha vontade não, simplesmente não. É dentro de uma análise de realidade. O que é que eu acho possível? Por isso que o conhecimento de hidrologia é importante. A meta é fixada de acordo com o conhecimento de hidrologia que a pessoa que faz a meta tem. Então ele precisa ter boas ideias de hidrologia, saber analisar a quantidade de chuva que está chegando, por isso a gente viu chuva, como é que está se comportando a bacia em relação às enxurradas. Eu sei toda essa ideia. Então, bem, dentro da realidade dos estudos feitos na bacia, dos estudos hidrológicos feitos na bacia, o que eu acho que é possível estabelecer como meta? Então, é possível estabelecer como meta passar essa vazão de 37 para 40, tá? Então, vamos lá. Então, para passar de 37 para 40, eu preciso acrescentar 527.040 litros ao aquífero. Então, eu vou adotar práticas de conservação vegetativas ou mecânicas capazes de levar para o aquífero quantidades iguais a essa aqui, mais essa quantidade, além do que está sendo levado hoje. Bem, essa bacia está se comportando bem? Tá, mas pode se comportar melhor então. Se ele pode comportar melhor, ainda, apesar disso tudo, ainda está havendo muita enxurrada, que quantidade de água, olha, eu calculo a quantidade de água que essa bacia está recebendo por chuva. Eu tenho esse valor aqui de 7 milhões. Bem, quantos por cento dessa quantidade que está chegando de chuva representa esses 7 milhões e 27 mil? 10%? 12%?
15%, mas podia reservar 20%, 18%, 17%, 20%. Se esse valor representa apenas 10%, 12% dos volumes que estão recebendo, eu posso aumentar essa retenção. Eu posso passar a infiltrar para o lençol valores maiores do que estão sendo infiltrados hoje. Então eu posso adotar práticas de conservação, que sejam vegetativas, ou melhorando o estado vegetativo, se for pastagem, de estado vegetativo de pastagem, implantando reflorestamento nas áreas mais altas para poder aumentar a infiltração de água. Eu posso fazer terraços, eu posso fazer caixas, eu posso fazer algumas operações capazes de reter água e levar mais água. Então eu posso calcular, inclusive eu posso calcular as minhas práticas de conservação para que elas sejam capazes de segurar mais essa quantidade de água. Então eu tenho agora como estabelecer meta. Então a minha meta é a quantidade que eu quero aumentar. A minha meta não vai ser quantas barraginhas eu vou construir, quantos metros de terraço eu vou fazer e quantos hectares eu vou reflorestar. Isso não é meta. Isso é um meio para conseguir a meta. Então a meta vai ser o que eu preciso fazer, tá? Para esse meio. Então qual o meio, que quantidade desse meio que eu vou precisar para conseguir levar mais aquela quantidade de água para o aquífero, para que ele seja capaz de abastecer o córrego durante o período de estiagem. É claro que esse abastecimento, aí nós vamos discutir ainda para frente um pouquinho mais. Nós vamos devagarinho, passo a passo. Por quê? Olha, imagina o seguinte, eu vou botar uma dúvida agora. Olha, eu calculei apenas a média, trabalhei com a média, isso aqui é uma média, nos valores de junho, julho e agosto. Mas eu vou colocar água no aquífero, não é aqui, porque aqui eu não tenho chuva. Eu tenho chuva aqui e aqui. Então, as minhas práticas de conservação, elas vão levar água para o aquífero nesses meses de chuva. Então aqui, em vez de muita enxurrada, eu vou tentar segurar um pouco mais esses volumes no aquífero. Olha, mas eu vou colocar, então, eu vou estabelecer para os períodos de chuva, colocar mais essa quantidade de água no aquífero. Mas será que durante esse período aqui, antes de junho ou depois de agosto, que esse aquífero também não vai ceder mais água, o curso d'água durante esse tempo aqui? Então, se isso acontecer, eu coloquei 527.040 litros lá, mas acontece que esse volume acabou sendo cedido ao curso d'água antes de chegar nos meses mais secos do ano, no mês de estiagem. Então, eu posso não conseguir aumentar a vazão no período de estiagem do jeito que eu calculei. Por quê? Porque essa água, em vez de ficar guardada pelo aquífero, o aquífero não vai me respeitar. Olha, eu estou colocando essa quantidade de água aí para você, mas faz favor, segura essa água, você só vai ceder essa água em junho, julho e agosto. Não, ele pode ceder em maio, pode ceder em abril, maio, tá? Até antes disso, começar a ceder mais essa água. Então eu aumento a vazão do curso d'água durante esses meses que ainda são de chuva, e quando chegar na época de estiagem, eu não tenho esse volume, já foi embora. Então eu precisaria colocar mais do que isso, talvez, mais do que isso no aquífero, para que, mesmo cedendo mais água durante os períodos de chuva, ele ainda guardasse quantidade suficiente de água para o período de estiagem. Então, estão vendo? A coisa não é realmente não é muito simples, não. Aparentemente a gente faz cálculo, tá ok, então tá resolvido. Então eu fiz cálculo aqui, eu vou fazer um terraço, vou fazer terraço, que seja capaz de colocar mais essa quantidade no aquífero no período de chuva e tá resolvido o problema. Bem, não é bem assim, não é isso? Não é bem assim. Então, nós precisamos de ter muita consciência hidrológica, muito conhecimento hidrológico, fundamentos hidrológicos, para conseguir dizer o seguinte: olha, a gente vai meio por tentativa, tá? A gente tem uma ideia, por isso que é importante medir. Então eu tenho uma ideia, faço um plano para fazer aquilo e vou acompanhar o projeto, vou continuar medindo daí para frente. E se o resultado não for, eu tenho uma meta, estabeleci uma meta. Se essa meta não está sendo cumprida, eu vou fazendo os ajustes necessários para que essa meta venha a ser cumprida. É importantíssima essa ideia, tá? Então, por isso que a gente fala que não tem receita de bolo. Se você tem uma receita de bolo, você não tem consciência do que você está fazendo. Você não está preocupado em saber se aumenta um pouquinho mais de farinha, um pouquinho menos de farinha. Você tem uma receita. Tantas xícaras disso, tantas daquilo, acabou.
Tá? Bem, então aqui não é receita de bolo. Então eu tenho que ter uma consciência para estabelecer a meta, e daí para frente eu tenho que seguir o que está acontecendo para ir ajustando as minhas decisões para que essa meta futuramente, talvez no primeiro ano não consiga, no segundo ano não consiga, mas eu vou ajustando para que em determinado um período de 4, 5 anos eu consiga restabelecer a meta que eu fixei inicialmente. Bem, por hoje é só. Muito obrigado. Na próxima aula vamos continuar discutindo esse assunto de vazão, de dados de vazão, e vamos passar a medir, talvez método. Talvez na próxima aula eu já comece a medir, ensinar quais são os métodos de medição de vazão. Por enquanto é só. Muito obrigado e até lá.